então, carta de Paulo aos Filipenses. O tema central da carta de Paulo aos Filipenses é esse aí: alegria e contentamento em meio às lutas da vida, né? Eu creio que é sempre um desafio para nós cristãos, né, encontrar alegria e contentamento em meio das lutas, né, e das adversidades, das coisas diárias que passamos. E olha que não são poucos os dissabores que a gente passa, né? É problemas na família, com parentes, é problema com filhos, problema com irmãos, é tantos problemas, né, irmãos? Mas o desafio para nós cristãos é, de fato, encontrar alegria e contentamento em meio a toda essa adversidade e luta, né? Então, que Deus nos dê esse entendimento por meio do estudo que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Filipenses. E o tema de hoje é unidade cristã e sua importância vital. O que nós vamos trabalhar hoje é os imperativos da unidade, tá, irmãos? Então, nós temos aqui um plano de aula que já foi dado, né? Nós trabalhamos aí uma introdução, nós trabalhamos o alicerce da unidade, nós trabalhamos os perigos contra a unidade. Hoje nós vamos falar sobre o imperativo da unidade, né? Talvez dê tempo da gente falar sobre a virtude que promove a unidade. Se não der, nós vamos falar em outra aula. E conclusão, né, desse tema específico que nós estamos estudando, o capítulo 2, né, da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos aí usando como material de apoio, né, o livro do William Hendricks, do Hernandes Dias Lopes, do Ralph Calvino e F.F. Bruce. Então, são material que eu estou usando para preparar, sabe, irmãos? A gente usa isso aí para a gente dar uma estudada, separar, fazer um esboço. Então, são esses materiais que eu estou usando. É o que eu tenho na mão aqui no meu gabinete. É lógico que a gente também tem olha alguma coisinha de forma online, porque eu tenho também o meu Amazon Prime, a biblioteca do Amazon, onde eu compro livros, então tem algumas coisinhas também. Mas vamos lá. Vamos ler então o capítulo 2, versos de 1 a 5, irmãos, aqui de Filipenses. Então, então vamos lá, acompanhe a leitura aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Seguindo, irmãos, vamos voltar, né? Porque pulou. Não, é de 1 a 5, né? Tá certo. Vamos lá. Então, nós já falamos sobre a introdução, nós falamos sobre a fonte da unidade. Deixa eu desprover meu negócio aqui, que atrapalhou aqui. Nós falamos... Peraí. Deixa eu organizar aqui, irmãos. Pronto.
Nós falamos sobre a fonte da unidade. Nós falamos também sobre o exercício desta unidade. Falamos sobre os fundamentos, né? A exortação, a consolação, a comunhão, a misericórdia. Falamos sobre os perigos, né? Partidarismo. Falamos sobre o egoísmo. Agora nós falamos sobre o imperatismo, né? Nós vamos falar hoje sobre o imperativo. Deixa eu voltar aqui. Qual é que eu passo direto aqui, irmão? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltar aqui. Anterior. Pronto. O imperativo, né? Nós hoje vamos falar do imperativo. Vamos seguir da sequência, né, irmãos? Já oramos, né? Então, é importante, irmãos, a gente entender, quando a gente se fala do imperativo, trazer à memória o contexto, né, no qual Paulo escreveu essa carta. O apóstolo Paulo está preso, ele está algemado na antessala do martírio, irmãos. Mas a sua atenção não está voltada para si mesmo, ele não está olhando para si próprio, mesmo estando de fato esperando a morte, o martírio. Havia alegria no coração do apóstolo, e a gente percebe isso quando a gente abre a Bíblia lá em Filipenses 4, verso 4 e 10. Vamos abrir? Só para os irmãos terem uma noção, Filipenses 4. Filipenses 4, 4 e 10. Filipenses 4, 4 e 10. Vamos lá. Assim está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí o verso 10. O que ele fala no verso 10? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, irmãos, a gente vê claramente a alegria de Paulo. A sua medida ainda estava cheia, irmãos. Um grau mais elevado de unidade, de humildade e de solicitude em família podia completar o que ainda faltava no cálice da alegria de Paulo. Então, seu principal anseio, irmãos, aqui, o principal anseio de Paulo era a rápida libertação da prisão. Então, esse, na verdade, irmãos, não era o principal anseio de Paulo. Não era. O que Paulo estava no coração de Paulo era o progresso espiritual dos filipenses, irmãos. Então, a sua alegria não vem de suas condições pessoais, de forma alguma, mas da condição da igreja de Deus. Paulo ele não estava olhando para suas misérias, ele não estava olhando para suas condições pessoais, mas ele estava preocupado com a igreja de Deus, que no caso aqui era a igreja em Filipo, né? A igreja de Filipenses. Mas mesmo preso, irmãos, Paulo diz que a igreja de Filipos era uma igreja que era a sua alegria, que era a sua coroa, né? Se a gente olhar lá no verso 1 do capítulo 4, olha o que Paulo escreve. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, a alegria de Paulo era a igreja aos filipenses. A alegria de Paulo era a igreja de Filipos, né? Quando eu coloquei lá sobre F.F. Bruce,
naquele comentário, o F.F. Bruce diz que Paulo exorta, na verdade, para que essa igreja tenha a unanimidade de coração, irmãos. Não se trata da unanimidade formal que se consegue manter mediante o exercício do poder de veto, irmãos, mas trata daquela unanimidade sincera de propósitos, pela qual ninguém deseja impor um veto sobre as pessoas. Essa mesma igreja que estava comprometida com Paulo no apoio missionário, dando-lhe conforto e sustento financeiro, irmãos, estava sendo ameaçada por divisões internas. E isso toldava a alegria no coração do apóstolo Paulo, né? Então, irmãos, como a igreja ela poderia completar a alegria de Paulo, irmãos? Como essa igreja poderia completar a alegria de Paulo? Então, vamos perceber aqui, através do primeiro tópico do imperativo, então está aqui, unidade de pensamento, né? Como? Primeiro, tendo unidade de pensamento. Em se falar sobre unidade de pensamento, vamos lá no verso 2 do capítulo 2 e vamos dar uma lida. 2. Vamos lá. Olha o que ele fala. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, irmãos. A unidade de pensamento aqui não é uma coisa fácil de alcançar. Especialmente, irmãos, onde as pessoas têm uma mente ativa e um espírito independente. E ao olhar para o verbo grego aqui, irmãos, aqui foi usado para definir o pensar a mesma coisa. Irmãos, o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil a gente ter num grupo, seja esse grupo grande ou pequeno, e a gente sabe que isso é relativo, ter uma unidade de pensamento, onde esse grupo pense a mesma coisa, tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, E ao olhar isso é muito importante, irmãos, nessa epístola, uma vez que aparece nela 10 vezes, enquanto apenas mais 13 vezes em todas as demais epístolas. O quanto a unidade de pensamento é importante para a igreja. O quanto a unidade de pensamento é importante para Paulo. Eu vendo também o Warren de Boer, ele comenta corretamente, afirmando que essa unidade de pensamento ela é de forma prática e ela é subordinada ao querer. Não é apenas pensar, não é apenas estar com a unidade de pensamento no campo das ideias, mas que essa unidade de pensamento ela ultrapassa a vontade, o querer, e passa para o campo prático, onde as pessoas começam a trabalhar em prol de uma unidade. A gente vê em certas situações que, de fato, quando se entra o egoísmo, quando se entra o individualismo, quando se entra o humanismo, a gente vê as pessoas trabalhando não pela unidade, mas pela disseminação da falta de unidade, da discórdia. E isso é totalmente antibíblico, e isso vai de encontro, choca, bate com a vontade de Deus, e não vai ao encontro, não colabora com a vontade de Deus. Então nós devemos entender, irmãos, o quanto nós somos
né, agentes dessa unidade quando nós temos o mesmo pensamento. Devemos ter o mesmo pensamento, buscar em Deus o mesmo pensamento, irmãos. Pensamento de paz, de alegria, de construção, de crescimento, de vitória, de amor, de buscar a Deus, de vivenciar a Deus na vida da igreja, nos cultos, na vida dos irmãos, pensamento de unidade, de cooperação, irmãos. O quanto nós cooperamos com a igreja local na qual nós frequentamos ou na qual somos membros, o quanto cooperamos orando pelos pastores, o quanto nós cooperamos, estimulando o trabalho dos pastores, dos líderes, o quanto nós estamos pensando nisso, irmãos. O quanto nós estamos pensando nisso. Quando nós estamos no exercício dos nossos dons e talentos. Então, tudo isso é unidade de pensamento, irmãos. Devemos pensar a mesma coisa. Devemos agir para que aquilo que está no nosso pensamento possa se tornar prático. É isso que Deus espera de nós. F.F. Bruce, irmãos, ele também diz que é ter uma só mente. Ter uma só mente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é complicado, né? Não significa que os crentes têm de concordar em tudo, irmãos. A gente sabe que há divergências, né? Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude em Cristo, que Paulo descreve lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ler? Filipenses 2, de 5 a 11. Olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, deixa eu só abrir aqui, minhas páginas estão coladas. Em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estão me entendendo, irmãos? Então é exatamente isso. Onde se tem uma só mente, que é a mente de Cristo. Será que nós estamos lutando para ter a mente de Cristo? Qual é a mente de Cristo em relação à igreja? A mente de Cristo em relação à igreja é proteção, é cuidado, é zelo. Será que nós temos cuidado, proteção e zelo pela obra, pela igreja do Senhor Jesus Cristo? Por parte desta igreja aqui, na quarta igreja presbiteriana local, como parte dessa igreja de Cristo, porque nós somos parte dessa igreja. Nós somos uma pequena célula, quarta igreja presbiteriana de Anápolis, é uma pequena célula dessa macro igreja que é o corpo de Cristo. Será que nessa pequena célula, que é a quarta igreja presbiteriana de Anápolis, eu sou essa molécula, que a gente sabe que a menor parte do corpo humano não são as células, mas são as moléculas. Então nós, nessa célula, que é a quarta igreja presbiteriana, nós somos moléculas, que fazemos parte dessa célula. Será que nós somos moléculas que contribuímos
para a saúde dessa célula, moléculas que estamos contribuindo para a saúde geral, para o benefício dessa célula, chamada quarta igreja, tendo a mesma unidade de pensamento. Mas vamos seguir, irmãos, né? Vamos seguir. 2, irmãos. Unidade nos relacionamentos. Unidade. Então, se primeiro imperativo que nós estamos vendo hoje, né, os imperativos da unidade, se o primeiro imperativo é a unidade do pensamento, em que pensais, né? Olha, em que deveis pensais? Pensais, nós já vimos, né? O que pensais? Tenhais o mesmo pensamento. E agora é unidade nos relacionamentos, irmãos. O que Paulo está querendo dizer com isso, né? Isso está lá no verso 2. Vamos lá ver o verso 2. Está lá. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Primeiro imperativo, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. O mesmo amor. Unidade no relacionamento, né? Os irmãos da igreja de Filipos precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Isso traz para nós uma realidade. Será que nós amamos os nossos irmãos assim como Cristo nos ama? Será que nós amamos os nossos irmãos assim como amamos a Cristo? Porque o nosso amor a Cristo é refletido, né, ao nosso amor aos irmãos. O nosso relacionamento vertical, ele tá para o nosso relacionamento horizontal na mesma intensidade, irmãos. Porque se o meu amor para com Deus estiver fraco, o meu amor para com o próximo vai estar fraco. Se o meu relacionamento com Deus é quase nada, né, isso vai resbalar no meu amor ao próximo. Eu vou maltratar o próximo. Eu vou querer o mal para o próximo. Eu vou desconfiar do próximo. Eu vou agir pela minha própria vontade. Eu vou fazer com que a minha vontade ela seja maior, que ela permaneça, contagia mais gente no grupo, porque eu quero colocar aquilo que eu penso. Porque o meu relacionamento com Deus está fraco. Mas se o meu relacionamento com Deus está forte, o que importa é meu amor com Cristo. E eu vou lutar para que esse amor com Cristo também atinja o meu próximo. Porque não importa o que eu penso. Não importa o que eu penso, importa o que Cristo quer para a sua igreja. Lembra, irmãos, quando nós fizemos uma série de sermões, há 3 anos atrás, e eu coloquei assim, o que Cristo pensa da igreja? Na verdade, esses sermões eles foram baseados em um livro do John Stott. A gente poderia até voltar a falar sobre esses sermões e pregar esses sermões novamente. Mas eu gostaria de citar novamente Bruce Barton. Ele diz que o amor de Cristo nos traz do céu para uma condição de humildade, Quanto mais o nosso amor a Cristo é grande, quanto mais o nosso amor a Deus é grande, mais nós vamos viver mais nós vamos ser humildes, irmãos. A arrogância não aponta por um amor a Deus. A altivez de espírito não aponta por um amor a Deus. A rebeldia não aponta para quem ama a Deus. Ao contrário. Quem ama a Deus é humilde. Quem ama a Deus espera em Deus. Quem ama a Deus confia em Deus. Quem ama a Deus descansa em Deus. Porque a arrogância, a soberba, a altivez de espírito, a vaidade de achar que a sua vontade é maior, que o que você pensa tem que ser feito,
Isso demonstra que o seu relacionamento com Deus está fraco, fraquíssimo. Porque uma das evidências de que nosso relacionamento com Deus é forte é a humildade, irmãos. É a humildade. E a gente vê lá em Salmos que o único sacrifício que agrada a Deus é o exercício da humildade. É o exercício da humildade. Não adianta você falar que vai fazer isso, aquilo, outro. Eu vou parar de comer tal coisa, eu vou fazer jejum, eu vou fazer propósito não sei o quê, propósito não sei o quê. Mas se você não exercitar a humildade, você não está fazendo sacrifício nenhum para Deus. Porque ser humilde é crucificar o seu eu. Ser humilde é pregar você mesmo na cruz. Passar pelo Cristo que Cristo passou. É de fato crucificar a sua natureza humana, que é vaidosa, orgulhosa, soberba, arrogante. É de fato morrer para você mesmo e nascer para Cristo. Entendeu? Essa questão de unidade de relacionamento, unidade de pensamento. Então, irmãos, muito embora os crentes não possam fazer o que Cristo fez, mas eles podem seguir seu exemplo quando expressam o mesmo amor na maneira de lidar uns com os outros. Uns com os outros. Às vezes nós temos esse pensamento, que as coisas têm que ser feitas do nosso jeito. Eu não concordo com isso. Então, não deixar que a nossa soberba, não deixar que a nossa arrogância de não concordar com alguma coisa mude a nossa conduta. Mude, tem o poder de estancar a nossa generosidade, estancar a nossa ação de amor para com o próximo, para com a igreja de Deus. Porque se estiver estancando, irmãos, se aquilo que você acha que deveria ser certo aos seus olhos, estancar a tua ação em prol do benefício do outro ou do reino de Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Porque quem ama a Deus, quem está bem com Deus, ele está bem com o próximo. E não importa o que ele pensa ou o que ele age. Importa é que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está agindo em prol da sua igreja. E isso, se eu também estou sendo um fator positivo nesse corpo de Cristo, onde eu faço parte, uma molécula de uma pequena célula, se eu estou sendo de fato uma molécula saudável, cooperando para o crescimento e para o benefício dessa pequena célula do corpo de Cristo, na qual eu estou inserido, na qual se chama igreja local. Será que eu tenho feito tudo em benefício dessa pequena partícula, dessa pequena célula do corpo de Cristo, na qual Deus me deu e eu estou inserido? Então eu tenho que fazer de tudo. Tudo. Para que essa célula na qual eu faço parte, ela esteja bem. Independente se as outras células estão bem ou não, essa deve estar bem. Eu não posso contribuir para que o corpo adoeça, mas eu tenho que cooperar para que esse corpo seja saudável. Tá bom, irmãos? Então vamos lá no terceiro imperativo. Se o primeiro imperativo é unidade de pensamento, o segundo imperativo é relacionamentos, o terceiro imperativo é unidade espiritual, irmãos. Unidade espiritual. Então, irmãos, a igreja precisa ser unida de alma. A igreja precisa ser unida de alma. Vamos voltar lá para Filipenses 2:2, Filipenses 2:2 está assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. A igreja precisa ser unida de alma. O que isso significa, irmãos? O que é ser unidos de alma?
Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser como ele, assim como ele e o Pai são um, irmãos. Ser unido de alma de fato, ter essa convicção que Jesus tinha quando ele orou para que todos crescem que ele e o Pai eram um. Vamos lá abrir nossa Bíblia em João 17, 22, 24. João 17, 22 e 24. João 17, 22 a 24. Assim está escrito. 17, 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, irmãos, olha que interessante. Quando ele fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Na verdade, irmãos, quando buscamos ter uma unidade espiritual, ser unidos de alma, nós temos o mesmo objetivo. Ter o mesmo objetivo. E o objetivo é crescimento do corpo de Cristo. Irmãos, nós somos corpo. Nós somos moléculas que estamos numa célula e devemos fazer com que essa célula ela possa crescer, ela possa progredir. Eu tenho um comentarista que ele comenta e ele diz, o nome dele é Robertson, ele diz que essa frase significa 2 corações batendo como um só. 2 corações batendo como um só. Então, irmãos, na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. Na igreja de Deus não há espaço para convicções pessoais que possam contaminar outros e provocar dissensões, divisões, contendas. Nós devemos ser agentes positivos para o progresso da igreja em amor. Nós devemos ser agentes da unidade e não da discórdia. O quanto eu tenho sido agente da unidade, ou o quanto eu tenho sido agente da discórdia. Eu tenho sido agente da discórdia quando eu não concordo com alguma coisa e eu paro de agir em prol da progressão ou de contribuir para que aquela pequena célula do corpo de Cristo, onde eu faço parte como membro ou como frequentador, não progride, porque eu retenho, retenho a minha atitude, eu retenho as bênçãos que poderia sair de mim para que essa pequena obra crescesse. Porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E isso é bem claro. E Hernandes Dias Lopes trabalha muito sobre isso. Muito sobre isso. Que na igreja não há espaço para disputas pessoais. Na igreja não há espaço para discórdias de natureza pessoal, de discordância, de que quer que seja, porque nós entendemos que a igreja é a igreja de Deus. Ela não é igreja de pessoas, onde pessoas se sintam donos desta igreja. A igreja é a igreja de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é de diáconos,
A igreja não é de famílias específicas na igreja. A igreja é a igreja de Deus. E Deus quer me usar e quer te usar para que a sua igreja possa sempre progredir e não regredir. E para que a igreja de Deus progrida, você tem que crucificar o seu ego na cruz. Você tem que crucificar aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é certo ou errado, porque a igreja é a igreja de Deus. É ideal de Deus, não é seu ideal. E é isso que Hernandes Dias Lopes está trabalhando aqui. A igreja não é um concurso. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais, e nem um local de disputas pessoais, ou nem um local onde você deixa a sua vontade ser maior do que a vontade do corpo. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Somos cooperadores para a progressão de uma obra, e é obra de Deus. A partir do momento que eu sou usado para cooperar para a regressão da obra de Deus, eu não sou um agente de Deus na igreja. Mas eu estou agindo como um enviado de Satanás. Misericórdia. Ou eu sou um enviado de Deus para a progressão de Deus, ou eu sou um enviado de Satanás para a regressão do reino de Deus. Ou eu sou trigo, ou eu sou joio. E a gente sabe, né, qual é o destino do trigo e qual é o destino do joio. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, de mim mesmo. Aqui é com base no livro do Hernandes Dias Lopes, com base nos livros que eu coloquei isso aqui, né, que eu coloquei no início ali, né, F.F. Bruce, Calvino, William Hendricks, né, então, irmãos, aí, né, que é tudo pautado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, irmãos, nós vamos também para o quarto imperativo desta unidade, né? Que é a unidade de sentimentos. Nós temos o primeiro imperativo é unidade de pensamento, o segundo imperativo é unidade nos relacionamentos, o terceiro imperativo é unidade espiritual e o quarto imperativo é unidade de sentimentos. Então, vamos lá. Em quarto lugar, unidade de sentimentos, irmãos. Unidade de sentimentos. Então, irmãos, está no verso 2 novamente. Eu quero que você volte o olhar para a sua Bíblia. Vamos lá. Filipenses 2:2. Vamos voltar para lá. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O quarto e último imperativo da unidade é ter o mesmo sentimento. Tenhais o mesmo sentimento. Tenhais imperativos da unidade. Irmãos, coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. A igreja precisa ter o mesmo sentimento. A igreja é como um corpo que deve cantar no mesmo tom, irmãos. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não há lugar para competidores. Não há lugar para competidores. Aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo, há lugar para cooperadores. Assim como as moléculas na célula, elas não competem, elas cooperam umas com as outras. Nós, no grande corpo de Cristo, como célula desse corpo, cooperamos uns com os outros. Aqui, irmãos, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem rivais, aqui temos parceiros. Aqui na igreja não estamos lutando por causas pessoais,
mas todos buscam a glória de Deus. Irmãos, na igreja, como membros da igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos buscar o tempo todo a glória de Deus. Será que tudo que eu faço na igreja é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Deus é o dono da igreja, Deus é quem conduz a igreja. Tudo que acontece na igreja é por ordem de Deus e por condução divina. Eu sou apenas um cooperador. Sou um cooperador. Um servo que age em prol, de fato, para crescimento da obra de Deus, para a glória de Deus. Não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, porque o meu ego está crucificado, o meu ego está na cruz. O que importa é a glória de Deus. O que importa é a glória de Deus. Então nós não estamos lutando por coisas pessoais, mas nós todos estamos buscando a glória de Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. Na igreja de Deus não deve existir disputas políticas. O que eu acho, o que eu penso sobre política deve ficar fora da igreja. Na igreja não deve haver brigas por cargos. Na igreja não deve haver ciúmes e invejas. Na igreja não deve haver disse-me-disses. Na igreja não pode haver fofoca. Na igreja não pode haver intrigas. Precisamos descansar em Deus. Precisamos descansar, entregar a Deus a condução da igreja. E entender que os líderes que nós elegemos, que nós colocamos na igreja, eles são homens e mulheres usados por Deus, para a glória de Deus, para o crescimento, para o crescimento dessa célula. Todos nós somos cooperadores em prol de uma progressão na célula a qual fazemos parte desse grande corpo de Cristo. Então, irmãos, nós devemos buscar, de fato, a unidade. Devemos olhar para os imperativos da unidade. Devemos, de fato, irmãos, cultivar a unidade. Nós não podemos, irmãos, ter o espírito de Diótrefes, que buscava a primazia e desprezava os outros. Não deve ser cultivado esse espírito, mas o que deve ser cultivado é o Espírito de Deus. E para concluir esse estudo de hoje, irmãos, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em João, terceira carta de João, terceira epístola de João, versos 9 a 11. Terceira epístola de João, depois de Tiago, verso 9 a 11. Terceira de João, versos 9 a 11. Antes de Apocalipse, antes de Judas. Está aqui. 9 a 11. Tá bom, irmãos? Vamos lá. 9 a 11. Terceira de João, 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas,
nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Irmãos, o espírito de Diófretes é o espírito da discórdia. O espírito de Diófretes é o espírito da confusão. O espírito de Diófretes é o espírito do disse-me-disse. O espírito de Diófretes é o espírito do eu acho, que deveria ser assim e não assim. É onde eu coloco o que eu acho maior do que aquilo que Deus quer. E devemos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E nós, como agentes de Cristo, que devemos lutar pela unidade na igreja, pela unidade de pensamento, pela unidade de relacionamento, pela unidade espiritual, pela unidade de sentimentos, nós devemos zelar pela obra de Deus, como cooperadores de Deus, nessa progressão do reino de Deus. E se alguém que tem um espírito de Diófretes, se alguém que você perceber que tem o espírito de Diófretes, que é o espírito da contenda, da discórdia, que vai levar uma dissimulação, ou vai levar algo ruim, que não vai abençoar a igreja, que não vai levar à progressão da igreja. Nós, como cooperadores, temos a obrigação e o dever de repreender e de mostrar que aquela pessoa, tendo aquela atitude de ter o espírito de Diófretes, ela está agindo muito mais como joio do que como trigo. Ela está agindo muito mais como um agente de Satanás do que como um cooperador na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não podemos nos submeter ao espírito de Diófretes. Nós precisamos, de fato, repreender todo o espírito de Diófretes. Pessoas que estão, de fato, deixando de ser cooperadores para que a obra cresça, para ser, de fato, pessoas que querem estancar a obra. Devemos lutar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, irmãos?